relação a preço, o que a gente orienta muitas vezes é tentar pegar a tabela do Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais, entrar em contato também com a Associação do Mato Grosso do Sul para poder tentar ter um norte, né, um referencial, tá? Então essa questão de preço, realmente a gente não tem como legislar e nem passar essas informações hoje, porque não é da competência do Conselho. Eu quero só fazer um comentário, assim, como fui eu que toquei no assunto, e para esclarecer um pouco, que é o seguinte, gente, preço quente é mercado, independente de qualquer... Existem resoluções que vão estabelecer preços e algumas legislações, não vou nem usar o termo, resoluções que vão ficar parecendo que é do Conselho. Aí lembra, o objetivo nosso aqui hoje é falar aspectos relacionados à atuação, ao papel do Conselho para o fonoaudiólogo. E o papel do Conselho para o fonoaudiólogo está muito relacionado a, legalmente falando, ao que está formalizado através de resolução. Ponto. Agora, voltando a falar de mercado, preço. Por que tem variação de preço de uma e outra, se não tem diferença de técnica? É só a gente pensar, assim, é simples. Vamos supor, de 1000 exames, de 1000 audiometrias que você faz no campo ocupacional, vamos supor que 80% são normais. Então, e de 1000 exames que você faz na audiologia clínica, vamos supor que 80% ou mais são alterados. O tempo que vai gastar, e assim, tem vários outros fatores. Como não é o objetivo a gente discutir esse tipo de situação aqui, eu acho que só com essa fala dá para ilustrar por que existe essa diferença de preço. A gente tem órgãos que vão tentar regular preço no mercado. No caso específico da fonoaudiologia, quem que vai trabalhar com isso, legalmente falando, são sindicatos, que aí a gente sabe da nossa realidade de sindicato, que a gente precisa de união, que é a mesma coisa que a gente precisa aqui também. A gente tem associações também que batalham muito, mas também é bastante complicado, então a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa também. E para fechar a história, que eu gosto de falar, né? Para fechar a conversa, existem várias perguntas que eu acredito que vão chegar, que eu estou querendo só falar isso de uma vez para orientar o tipo de pergunta que a gente está mais apto a responder, para direcionar o tipo de dúvida. Porque assim, pergunta técnica e pergunta prática que a gente pode responder com base em resolução do Conselho, esse é o perfil de pergunta que a gente quer responder. Não que a gente quer responder, que a gente pode, que a gente, como instituição, a gente tem competência legal para responder. Perguntas técnicas e práticas que não envolvam esse tipo de aspecto, isso pode ser buscado através de consultoria no mercado, isso pode ser buscado através de cursos de aprimoramento, de especialização, de extensão e por aí vai. E só para reforçar também, né, André? Eu acho que a questão dos valores, eu acho que o fonoaudiólogo ele tem que pensar o quanto que ele se dedicou, né? Ele estudou para isso. Então, eu acho que aquela história do eu vou oferecer mais barato para eu ter o serviço, eu acho que ele tem que pensar que ele está desvalorizando não só o próprio serviço, o próprio estudo, como a profissão de uma forma geral. Então, eu acho que hoje a fonoaudiologia perdeu um pouco o mercado por essa falta de autovalorização mesmo do profissional. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa de recuperar, né? Então, eu acho que a gente precisa desvalorizar mais, né? Para valorizar mais, a gente tem que conhecer mais. Para conhecer mais, a gente tem que trocar mais. E aí... é um ciclo. E quem é o melhor vendedor? Aquele que conhece melhor o seu produto. Então, na medida que a gente troca, vai conhecendo, eu consigo valorizar. Se eu não conseguir valorizar, só sei só o básico, aí eu vou competir, vou vender. A Claudinha vende banana, eu vendo banana, meu diferencial para ela é só preço. Aí vai ficar a briga de preço. Mas isso é cenas de outras esferas, nem de outros capítulos. Tem
duas perguntas aqui da internet e depois eu queria que comentasse um pouquinho sobre a fiscalização. Então, a primeira é se, para trabalhar na área de medicina do trabalho, tem que ter especialização em áudio. Tem alguma legislação que fala isso? Então, vai lá, a gente vai ter o artigo 4º, né, da lei. Claudinha, desculpa, deixa eu só interromper antes. Deixa eu só. Eu vou me atrever não falar dessa lei. Não. Vou me atrever a entrar na pergunta. Tá. Não vamos falar de área de medicina do trabalho, gente. Vamos falar de área de saúde e segurança do trabalhador ou área de fonoaudiologia do trabalho. Aí sim. Tá. Mas assim, porque o fonoaudiólogo, né, quando ele se gradua de acordo com a lei, né, 6965, ele é competente para atuar nas áreas de voz, fala, linguagem e audição. Então, a gente não tem que ter uma especialização para estar atuando em determinada área. É claro que, de acordo com o nosso código de ética, a atualização técnico-científica, ela é muito importante. Então, é claro que um profissional que atua em determinada área, se ele se especializar, ele vai ter muito mais conhecimento e vai poder atuar, né, com uma melhor qualidade do que caso ele não tenha. Mas não existe. De acordo com a lei, a gente pode atuar em todas as áreas da fonoaudiologia sem ter especialização. E aí, eles estão perguntando também sobre a calibração ou oferição da cabine. Então, peraí, desculpa, só antes de... A resposta da Claudinha é perfeita, lógico, ela é fiscal, ela sabe disso tudo, mas eu só quero ressaltar um ponto que... então, para que existe especialização? A Claudinha comentou isso. E eu acho que eu extrapolo às vezes, mas assim, o mercado, gente, valoriza, mas quando eu falo mercado, não estou falando só o mercado privado ou público, não. Falo assim, o mercado técnico, entre fonoaudiólogos também, valoriza muito quem tecnicamente aprimora, se atualiza. Para isso que existe Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Academia de Audiologia, e pororô. Desculpa. Não, sobre a cabine. Então, a gente tinha, ela tem alguma coisa específica ou ela quer saber sobre uma aferição que a cabine não passou? Não foi aprovada de acordo com o laudo antigo. Né? Tá. Hoje, que a gente tinha uma resolução que foi revogada. 296. Ótimo. Que ela falava que as cabines elas tinham que ser aferidas e calibradas anualmente. Hoje, em caso sejam fossem detectada alguma alteração, calibradas imediatamente. Ou né? caso fossem cabines móveis semestralmente. Isso aqui era a resolução 296 apontada. Aí agora não, agora a gente vai ter a 364, que vai estar falando que as cabines e salas de teste. Cláudia, não fica te interrompendo toda hora. As cabines, salas de teste, cabine, gente, cabine, a legislação, em todo lugar, deixa claro que nem precisa de ter cabine. Mas como que você consegue um ambiente sem cabine? É possível? Você vai ter que ter um investimento muito maior. Então, eu só gosto de, quando a gente fala de cabine, eu gosto de chamar a atenção assim, não existe reprovação de cabine, não existe isso. Existe reprovação de ambiente aonde que a cabine está inserida. Porque se existisse aprovação de cabine, você aprovaria uma cabine aqui hoje, dentro dessa sala super silenciosa, que vocês devem estar escutando tudo bem aí amanhã eu colocava ela lá debaixo da turbina do avião e ela estava aprovada. Isso não existe. Né? Desculpa. Eu ia reforçar isso também. Por quê? Para a realização das avaliações audiológicas, o ambiente acústico ele tem que estar num determinado nível de pressão sonora que atende a ISO 8253.1, que é uma norma internacional. E aí hoje, o que a gente entende que é de inteira responsabilidade do profissional fonoaudiólogo é manter esses níveis adequados para as avaliações. Né? Então, é importante que essa cabine tenha sido aferida em algum momento. E aí, o ambiente tem que estar adequado de acordo com isso. E aí, é de inteira responsabilidade do profissional
aconteça imediatamente. Só complementando, Claudinho, gente, como a resolução 296, ela falava de cabine e saca, ela falava de ambiente para teste, falava de cabine fixa e cabine móvel. Como depois, aí eu não participava de conselho nessa época, mas eu imagino, né, e por isso que eu sei do resultado hoje, você imagina o que alterou. O conselho entendeu que cabine é só um ponto, conselho não, mas todo mundo entendeu que cabine é um ponto da sala para aprimorar o isolamento acústico. Então, o que ele falou assim? Eu vou sair dessa confusão de cabine, porque se eu quiser fazer uma cabine de alvenaria, vai ser uma excelente cabine, né? Ótimo. Então, cabine, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas eu sei que na maior parte das vezes, o que é utilizado como ponto principal, não sei se eu posso falar principal, mas como ponto predominante de isolamento acústico é a cabine. Mas aí o que a resolução fala? É de responsabilidade do fonoaudiólogo que assina lá, garantindo que aquela avaliação dele garante o zero audiométrico, ele consegue medir zero audiométrico, ele consegue medir realmente o limiar, nível de audição da pessoa, que o ambiente não interfira, é de inteira responsabilidade dele. E aí, quando a gente fala que é de inteira responsabilidade dele, aí o fonoaudiólogo vai falar assim, não, mas eu sou empregado da clínica, e como é que eu faço? Aí cabe você contar com o apoio da fiscalização, contar com o apoio da orientação, respaldado na resolução. Existe uma resolução, essa resolução normativa que é o fonoaudiólogo de inteira responsabilidade para aquela manutenção. Então, caso ele verifique qualquer necessidade de aferição e posteriormente calibração, isso deve ser feito imediatamente. E a gente orienta dar ciência da resolução e caso tenha alguma dificuldade, já está entrando em contato com o conselho. No conselho a gente tem a comissão de orientação e fiscalização para poder estar orientando e tomando as medidas que forem cabíveis. Porque ao contrário também, gente, do que todo mundo pensa, a comissão de orientação e fiscalização não é uma comissão que vai atrás do fonoaudiólogo para perseguir, fiscalizar e punir. Pelo contrário, a gente procura trabalhar muito mais com a orientação, né, do que com a punição. É muito mais fácil isso. Vai punir quem não cumpre reincidente, principalmente quem está atrapalhando a fonoaudiologia. Seja ele fonoaudiólogo, seja ele não fonoaudiólogo, que aí tem outros meios para tentar valorizar a fonoaudiologia, que esse é um dos papéis principais do conselho. Rafael, só falando sobre a fiscalização, né, eles estão perguntando como é que acontece a fiscalização em clínicas de medicina do trabalho. Tá. Deixa eu até esclarecer uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante. Todo profissional, ele acha que as fiscais, elas podem chegar numa clínica de medicina do trabalho, qualquer outro lugar que seja, e se passar por um paciente, né? Então, na verdade, a fiscal não pode chegar lá no meio do exame, levanta a carteira, sou fiscal, né? E já sair autuando. Mão na parede. Né? A gente não tem esse poder, né? Então, toda fiscal, quando ela chega, né, no local, a primeira coisa que ela tem que fazer é se apresentar enquanto fiscal. Então, muitas vezes, o profissional, ele encaminha, né, algumas denúncias pra gente e fala assim, aí a gente pergunta, você sabe o horário que o leigo está lá, você sabe o endereço? E a pessoa vira e fala assim, mas eu não vou fazer a função do conselho. Não é isso, eu não estou pedindo para fazer a função do conselho. A função do conselho vai ser feita pelo conselho. Mas, quanto mais provas, quanto mais dados o profissional puder, né, nos munir... Quanto mais próximo o profissional tiver do conselho, né, melhor vai ser a nossa atuação. Por quê? É muito mais fácil a fiscal chegar lá, no momento, virar e falar assim, então, vocês fazem audiometria? Está fazendo agora? E quem está fazendo? É a secretária. Nesse momento é muito mais fácil, porque a gente sabe o horário que a secretária está lá fazendo o exame, que a técnica de enfermagem está fazendo, né? Então é muito mais fácil quando a gente tem todos os dados comprobatórios. A gente já chega lá e tem uma fiscalização mais efetiva. Então isso é muito importante do profissional conscientizar,
O fiscal, ele não pode forjar essa falsidade ideológica. Ele não pode se passar por uma pessoa que ele não é. Então, quanto mais provas, quanto mais dados o fonoaudiólogo puder, né, nos passar, é o ideal, tá? Outra coisa, a nossa função é orientar e fiscalizar o exercício profissional. Então, se a gente tem um leigo que está realizando audiometria, é da nossa competência fiscalizar? Sim. Mas pode acontecer de algumas vezes chegar até o local e a gente não conseguir pegar, né? Muitas vezes a gente sabe que é uma realidade, principalmente nas clínicas de medicina do trabalho. O médico é quem manda. Muitas vezes ele vai e coloca a secretária para fazer, a técnica de enfermagem para fazer. Nada impede, gente, que vocês também façam essa denúncia para o Conselho de Medicina, tá? As responsabilidades, elas são compartilhadas. Porque a gente tem a resolução 190 que fala que a audiometria ela é da competência do fonoaudiólogo e do médico. Então, se o médico está permitindo que um leigo realize um procedimento que ele não pode realizar, ele também está infringindo uma legislação. Porque o Conselho Federal de Medicina também tem uma legislação que fala que é da competência do médico a realização de audiometrias. Então, isso são funções compartilhadas. Então, muitas vezes também é interessante acionar o Conselho de Medicina. Muitos casos, quando a gente não consegue pegar, a gente também encaminha para eles. Mas eu acho que é aquela questão, quanto mais gente ali, alfinetando o Conselho de Medicina, né, vai falar assim, nossa, mas isso aqui já está enchendo a paciência, vamos tomar uma providência também. Rafaela, mas só complementando, assim, a Claudinha vive essa experiência na rotina dela, mas o mais importante mesmo é prova, né? Sim. Porque sem prova, né, Claudinha? Então, assim, durante o ato fiscalizatório, nas clínicas de medicina do trabalho, a gente precisa efetuar o flagrante, ele precisa ocorrer. Então, ou é o relato da secretária falando o que ela faz, ou é eu vendo que a realização de audiometrias, né, eu verificando isso acontecendo, ou uma outra pessoa falando que é ela que realiza. Então, precisa se ter dados comprobatórios. Então, aí, Claudinha, olha que interessante, gente. Essa outra pessoa falando que essa é uma forma criativa do fonoaudiólogo ajudar a fiscalização a funcionar. A outra pessoa falando, também, assim, se eu tiver que hierarquizar o que é, por exemplo, uma vez você viu, então foi ali. Ou então ela mesma fala, não, quem faço sou eu. Isso acontece, sim, não, quem faço sou eu. Agora, se você pega uma terceira que falou, pode ficar a palavra dela contra a que fala e que não fala do outro. Então, a gente tenta, quando a gente fala que a gente quer o maior número de dados possíveis, é justamente por essa questão. Porque o flagrante ele precisa ser efetuado, nada substitui. Agora, é claro, se a gente tem uma pessoa que falou, que vivenciou, uma testemunha que passou por aqueles exames, esses exames são enviados para o conselho, eles são dados comprobatórios, mas também não adianta ser uma pessoa falando. Não, 2, 3 falaram que enviaram os exames, ou então a gente tem um exame que ele é assinado por uma outra pessoa, que é assinado pelo leigo. Isso já é um dado comprobatório. E aí, sempre ressaltando, é importante a gente saber o maior